Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Adriana Borges, sou parapsicóloga e hipnoterapeuta. Vou falar um pouquinho do meu trabalho. E esse é o Madrugada Astral, que entra no ar toda segunda-feira, das 6h30 até às 6h55. E eu quero trazer aqui nesse programa muita história para vocês, quero ajudar vocês, trazer dicas, trazer exercícios. E eu vou contar um pouquinho primeiro, nesse primeiro programa, eu quero contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, para vocês conhecerem mais a meu respeito. É lógico, me apresentando nesse primeiro programa, para você saber quem sou eu e o que a gente pode juntos melhorar a sua vida, reprogramando a sua mente, melhorando a sua vida para o seu dia a dia. Viver, ser feliz e ser cada dia melhor. Bom, antes de tudo, eu vou contar e me apresentar a quem é a Adriana Borges. Eu sou uma santista, filha de mineiros, que morou em Minas e que, quando pequena, até uns 14, entre 14 e 16 anos, passei por diversos fenômenos paranormais e, como vim de uma criação católica, eu não sabia muito a respeito como falar, o que as pessoas poderiam me dizer, tudo aquilo que eu estava vivenciando. E, nesse sentido, o que eu via? Que tudo era assombração. Então, eu via vultos, eu via gente morta, eu via vozes. Então, para mim, foi muito difícil essa fase. Tinha enxaquecas que a medicina não sabia explicar o motivo. E fiquei durante muito tempo sem essas informações. Então, com o tempo, eu fui descobrir que tudo isso era um potencial psíquico, o que as pessoas hoje chamam de mediunidade, eu chamo de paranormalidade. Esse potencial estava latente e eu não sabia como desenvolver. Passado o tempo, foi difícil escolher uma profissão, que eu tive muita dificuldade, porque eu morava numa cidade que tinha poucas opções de faculdade. Então, ou dava aula ou dava aula. Eu amo ensinar, mas eu sei que ser professora naquele primeiro momento ainda não era exatamente aquilo que eu buscava. Então, eu optei por um curso diferente na época, né? Ciência da computação. Cheguei a me formar e trabalhei 10 anos na área. E depois desse meu chamado, na adolescência, de tudo aquilo que aconteceu, eu acredito que veio um segundo chamado. Depois, morando em São Paulo, depois de terminar a faculdade, que eu fiz minha faculdade em Santos, eu fiz ciência da computação, eu me percebi com um diagnóstico que eu não fazia a menor ideia do que era. Então, eu descobri que eu tinha mioma. E a medicina não explica exatamente como começa esse mioma. E lá fui eu procurar motivo, como funcionava, até que numa empresa que eu trabalhei, me indicaram um espaço onde eu comecei a frequentar palestras que falavam sobre somatização de doenças. Então, eu conheci a Cristina Caro, que ela também é comunicadora, né, aqui da rádio. Então, através das palestras dela, eu fui me descobrindo, fui conhecendo mais sobre esse mundo que, a princípio, a gente não vê como palpável, mas ele está presente na nossa vida todos os dias. E à medida que a gente for conversando aqui, vou trazendo situações que vocês vão perceber. Quem nunca um dia, no final de um dia normal, aparentemente normal, né, se sentiu exatamente muito cansado, sem saber por quê? Quantas vezes você encontrou uma pessoa e não sabia o motivo de você gostar ou não daquela pessoa logo de cara, sem uma aparente razão? Quantas vezes você chegou num ambiente e se sentiu bem ou não tão bem? Então, isso acontece com a maior parte das pessoas. Às vezes a pessoa, quando ela fala que não, às vezes ela nem parou para perceber. Então, eu descobri que isso era um potencial psíquico que a gente possui e ele está latente em todos nós. Então, através das palestras da Cristina, ela falou sobre uma palavra muito importante que para mim fez toda a diferença. Você quer saber qual é a sua missão de vida? Então, eu descobri essa pós-graduação, fiz uma pós-graduação em parapsicologia. Então, eu fui descobrir esse mundo, conhecer, entender o que acontecia comigo, com as pessoas à minha volta. E a partir de um teste, lógico, que a gente fez a princípio, eu descobri que tinha um potencial latente e esse potencial poderia ser espontâneo, poderia ser treinado. E mais de uma década depois, estamos aqui, esse potencial, ele modificou, ele ficou diferente. E eu consigo ajudar pessoas através dessa missão de vida.
Então, é possível a gente mudar esse potencial e ajudar cada vez mais pessoas. E falando um pouquinho dessa história, só para mostrar aqui para vocês, ó. Essa história virou um livro, tá? Chama Missão de Vida, Qual é a Sua? E eu tive a honra, né? O prefácio desse livro foi escrito pela Cristina Cairo, que foi a responsável por despertar isso em mim. Depois, quem quiser adquirir o livro, né? Tem o link para vocês adquirirem o livro e conhecer um pouco dessa história. E aqui eu falo sobre o que pode te ajudar no sentido do quê? Do quais os pontos positivos, qual foi a trajetória, como é que foi que eu descobri. Então, eu conto a minha história lá desde o início, desde tudo que eu passei, as diversas mudanças, cirurgia que eu passei também, e que me levou para essa trajetória que mais de uma década depois estou eu aqui novamente, para poder falar isso. Então, se você tem uma missão e não sabe o que é, como descobrir, vai acompanhando aqui o programa. Você pode participar ao vivo, você pode conversar comigo e saber mais a respeito. Depois dessa formação na parapsicologia, eu comecei a fazer os atendimentos e eu comecei a ajudar pessoas, o que eu chamo hoje de uma reprogramação parapsicológica. Por quê? Porque essa reprogramação, ela acontece de uma maneira diferenciada. Ela não deixa de ser um processo terapêutico, mas ela vai ajudar as pessoas a descobrirem a causa. Qual a diferença entre uma reprogramação através da parapsicologia ou através de uma terapia comum? A gente busca a causa. E hoje, mais de uma década, existem inúmeros casos que foram atendidos com muito resultado. Já pensou você resolver, de repente, uma depressão, sair de uma medicação em 4 sessões, por exemplo? Eu tenho casos assim. Casos de doenças intestinais, Crohn, colite, retocolite, existem diversos diagnósticos que a medicina ela não dá cura. E na realidade quem cura é a gente. Acredito que a partir do momento que você deseja, a gente consegue direcionar sua mente para fazer esse processo inverso, porque a mente cria a doença, então ela também pode te ajudar a sair desse processo. Na realidade, nós chamamos isso de uma remissão de sintomas. E durante esse tempo foram os inúmeros casos que eu tive a oportunidade das pessoas se permitirem a esse processo. Então, técnicas que a gente trabalha, como hipnose, como regressão, como programação neurolinguística, é possível libertar de todos esses sintomas que, a princípio, a pessoa não tem ideia tem como resolver. Então, eu utilizo como base meu trabalho todas essas técnicas e faço análise psicossomática. Eu tenho uma formação em análise psicossomática através do Instituto da Cristina Cairo, onde a gente vai perceber o que a sua mente está querendo te dizer. E aí eu te coloco aqui que toda doença tem sempre um comportamento e um sentimento por trás. Eu pude ver isso na prática. E a partir do momento que a gente consegue mudar isso para sua mente, ela consegue fazer esse... Eu falo que é uma engenharia reversa mental, né? Então, ela consegue reverter esse processo para poder te ajudar. Nós nascemos com 3 programações naturais: ser livre, sadio e feliz. E se alguma dessas programações não está acontecendo na sua vida, você quer se permitir? Você quer buscar o caminho que pode te ajudar nesse sentido? Então, passe a acompanhar aqui a Madrugada Astral. No meu caso, toda segunda-feira, das 6h30 às 6h55, você vai poder participar ao vivo, você vai poder ter uma dica, uma orientação, um exercício, no sentido que você é capaz de mudar a sua própria vida. Tem aquela frase que a gente costuma dizer, né? Você quer saber quem vai mudar a sua vida? Olhe para o espelho. Então, a partir disso, você consegue reprogramar a sua mente para que você passe a vivenciar todas essas situações. Bom, 14 anos depois, então, estou aqui para poder te ajudar nesse sentido. Essa trajetória me trouxe muito aprendizado, me trouxe histórias de pessoas que eu nem imaginava. Às vezes a gente vê hoje na rede social, a pessoa está ali sorrindo, feliz, mas você não sabe exatamente o que está acontecendo na vida dela. E eu, como qualquer outra pessoa, também tenho minhas questões pessoais, também tenho resultados a atingir. A diferença é que eu conheço diversas ferramentas e a gente está na busca de também fazer esse movimento. E quando você se permite ser ajudado, a coisa flui mais rápido.
Bom, depois dessas formações que eu falei, depois dessa formação que eu fiz a parapsicologia, eu fui conhecer mais ferramentas para poder ajudar as pessoas. Então, eu fiz uma formação então na análise psicossomática, eu fiz formação em hipnose clínica sistêmica. A gente pode falar de hipnose, se você quiser, tiver dúvida, se perguntar. A gente ainda precisa muito desmistificar a hipnose no sentido de que as pessoas algumas ainda têm receio disso, não sabem exatamente como funciona. A hipnose é uma ferramenta maravilhosa, só que sozinha ela não vai trazer o resultado que você precisa ou que você busca. Com a hipnose, a gente consegue atuar junto com a programação neurolinguística, que é possível trazer inúmeros exercícios para a gente fazer mudanças rápidas. A hipnose e a PNL, por exemplo, ela pode te ajudar em emagrecimento, ansiedade, fobias, traumas, medos, gostar de atividade física. Eu tenho casos fabulosos de emagrecimento, de pessoas que chegaram a eliminar 31 quilos, gente, só pela mente. Olha que fantástico isso. Então, de repente, a gente pode participar aqui ao vivo também e te ajudar nesse sentido, gostar mais de alimentação saudável, gostar de atividade física e começar o quê? A trabalhar autoestima, amor próprio. Tudo isso a gente consegue fazer com a programação neurolinguística e te ajudar a ter uma vida melhor. Eu tenho certeza que você que está ouvindo aqui agora, você também quer uma vida melhor, senão você não ia acompanhar aqui a Vibe Mundial. Então, nesse horário agora, por exemplo, você está indo trabalhar. Como é que você está se sentindo nesse momento? O que você está emanando? Lembre-se que nós somos regidos por frequências e ondas cerebrais. E elas vão captar as nossas emoções, nossos sentimentos. Não sei se você sabe, existe uma escala que chama escala de emoções. E a escala de emoções, ela mede todas as suas emoções em frequência em hertz. Então, imagina que você dormiu muito mal. E você tem que acordar cedo no outro dia. Se você dormiu mal, já viu. Então, dá para tratar insônia. E aí, quando você consegue dormir bem, nem sempre você está nessa frequência que você gostaria. E você está indo para um trabalho que você não gosta, você está indo para encontrar pessoas que você não suporta. E o que será que você está emanando quando você sai de casa, vibrando nessa emoção? Então, presta atenção nisso. Se você emana emoções negativas, o que você vai trazer para o seu dia? Será que você vai trazer coisas positivas ou negativas? Então, presta atenção nisso. E aqui eu posso te ajudar a mudar essa frequência em minutos na sua participação ao vivo. Então, a gente consegue fazer essa mudança. E você começa a vibrar numa onda mais alta para poder te ajudar a trazer resultados positivos na sua vida. Então, é uma coisa que a gente deve observar. Não sei se você sabe, mas tudo na vida se resume praticamente a energia, frequência e vibração. Se você muda o seu estado, se você muda a sua emoção, você consegue mudar o seu dia, mudar a sua saúde, mudar seus relacionamentos e mudar várias coisas na sua vida. Entendendo que quando você vai fazer essas mudanças, você manda essas informações para o seu inconsciente para que você passe a vibrar diferente. Conta para mim, se você pudesse escolher uma única área da sua vida hoje, que você pudesse mudar, reprogramar, digamos assim, qual seria? Traz ela aqui pra gente. Vamos mudar isso. Será que você tem fobia? Será que você tem medo? Falando em fobia e medo, você sabia que 90% das dificuldades do ser humano está num sentimento chamado insegurança? A insegurança, ela reflete em diversas coisas na nossa vida. E ela tem outros nomes, tá? A segurança pode ser chamada de dificuldade de relacionamento, ela pode ser chamada de timidez, necessidade de punição, baixa autoestima, tudo isso é embutido, está a insegurança. E quando você resolve ou muda ela de alguma forma, as coisas começam a fluir. Então pense que se tem algo na sua vida que você gostaria de ter ou que você gostaria de ser, você consegue, você pode. Através de quê? De técnicas, através de reprogramação mental. Quando você reprograma sua mente, você reprograma a sua vida. E a partir daí, você consegue ver resultados diferentes. Então, a gente já está aqui já na mais da metade do programa, né? Passa voando. E o que eu quero dizer para você? Que a partir de segunda-feira, você pode ter uma palavra nova, uma dica
para poder participar. E pode também, lógico, dar dicas aqui pra gente dentro de todo o meu trabalho. Se você quiser saber mais também, você pode buscar lá no Instagram, no meu perfil, tá como Adriana Parapsicóloga, e lá você fica aberto também para poder dar dicas do que você gostaria de assistir aqui no Madrugada Astral. Madrugada Astral vem aí para te ajudar com outros comunicadores e eu estarei lá falando sobre hipnose, programação neurolinguística, falar um pouquinho de radiestesia. Não mostrei para vocês. Eu trabalho com a mesa radiônica. Vou mostrar aqui, acho que dá para ver. A mesa radiônica, ela capta, não sei se vocês sabem, a gente utiliza através do pêndulo, tá? O pêndulo, muitos comunicadores aqui até devem utilizar, mas é sempre bom reforçar. O pêndulo, ele tem uma função de comunicação do nosso inconsciente com uma sabedoria universal. E através do pêndulo, a gente coloca um endereço energético, a gente consegue trazer informações e identificar blocos energéticos que possam estar bloqueados na sua vida. A gente vai buscar informações e quando a gente libera esse bloco energético também, e a gente vai descobrir se está fora de você, se está dentro de coisas que são responsabilidades suas, e a gente consegue atingir resultados e desbloquear. Então, aqui também a gente tem inúmeros casos de sucesso com a mesa radiônica. E com o passar do tempo, lembra que eu comentei que eu comecei lá com alguns fenômenos, alguns sintomas que eu tinha até o início da adolescência? Então, hoje, ele mudou. E quando eu faço a mesa radiônica, por exemplo, para mim funciona como se fosse um portal. E nesse portal eu consigo acessar lugares, eu consigo acessar pessoas. Então eu estou aqui fazendo a mesa radiônica e consigo acessar informações da pessoa que está sendo atendida de maneira espontânea, né? No sentido que o que vier, o que precisa ser falado, eu vou falar ali naquele momento e liberando essa energia. Então a mesa também é mais um instrumento que eu uso para poder ajudar as pessoas. E aqui no programa, qual a proposta? A mesa não é um oráculo, tá? Só para vocês saberem. Mas ela traz informações normalmente bem precisas. É lógico que não vai dar tempo de fazer uma mesa radiônica durante o programa. Mas o que eu sugiro? A gente consegue conectar pelo nome e data de nascimento e fazer perguntas afirmativas. Se você fazer perguntas direcionadas de sim ou não, ela responde sim ou não e tempo, tá? E costuma ser bem preciso, não chega a ser um oráculo, mas diversas informações que a gente já buscou através da mesa radiônica, elas foram bem precisas e bateram com resultado. Então, participa. A radiestesia, gente, ela é muito interessante no sentido de que ela capta através desse endereço energético, identifica onde está o bloqueio e faz essa liberação. Então, aqui no programa você pode participar, você pode sugerir temas. Então, eu quero começar a falar de parapsicologia. A parapsicologia, ela ainda não é tão falada. Eu conheço, lógico, os parapsicólogos do sistema que eu me formei, mas eu acredito que seja uma ferramenta muito interessante que pode ajudar vocês. Então, o que a parapsicologia vai estudar ao pé da letra? Tudo que vai além dos 5 sentidos, tá? Então, a gente vai falar de fenômenos. Já percebeu, por exemplo, flor murchar sem uma aparente razão, plantas, quando alguém vai na sua casa, a planta murcha, o seu pet, ele estranha alguma pessoa, tem vezes que você chega em casa extremamente cansado, você não consegue nem se preparar corretamente para dormir. Então, a gente precisa começar a observar essas energias. E é lógico que à medida que a gente for identificando, vou dando dicas para vocês também. A gente pode falar sobre proteção psíquica, a gente pode falar sobre limpeza energética. Então, eu fui descobrindo ferramentas, né? A mesa hoje virou uma ferramenta muito útil para mim, porque quando eu sinto alguma coisa nesse sentido, eu consigo trabalhar minha energia e poder liberar. Mas você que não tem a mesa, você que não sabe utilizar essa ferramenta, você pode pedir dicas aqui no programa. A gente também pode um dia falar só sobre isso. Então, vai ser um prazer poder te ajudar e te atender nesse sentido. A parapsicologia, ela pode me ajudar, gente, no sentido de me conhecer. Primeiro, o autoconhecimento
e depois o despertar nessa jornada que está completando aí esses 14 anos nesse ano de 2024. Então, o que eu percebi? Que eu herdei um dom de cura. A minha avó era católica, extremamente fervorosa, e ela benzia. E a partir disso eu descobri que existia uma hereditariedade da família do meu pai também. Existem várias pessoas, né, nesse sentido. Então eu tinha a percepção de que realmente estava dentro da família. E a gente pode falar mais sobre isso, quais são as origens da paranormalidade, o que a parapsicologia pode te ajudar nesse despertar, como que você pode usar ela a teu favor. Então, dentro da parapsicologia, a gente consegue aprender a desenvolver instrumentos até de evidência, de você poder direcionar a sua vida de uma maneira que você não precise de outras pessoas nesse sentido. Então, até o pêndulo é uma ferramenta que pode te ajudar em respostas, né, objetivas, né, coisas que você precisa saber de sim ou não. Às vezes você tem necessidade de ter essa informação e poder te ajudar. Então, a parapsicologia foi me ajudando nesse sentido, de conhecer essas ferramentas, de desenvolver esse potencial psíquico, de melhorar relações através de exercícios. Você sabia que 90% da nossa comunicação é telepática? Se você não sabia, fique sabendo agora. Você pode utilizar ferramentas de comunicação com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. E muitas das vezes a gente quer melhorar um relacionamento e não sabe como. E a gente não vai mudar outras pessoas. Você consegue mudar a si mesmo e utilizar isso para ajudar outras pessoas à sua volta. Então, gente, a parapsicologia vai te ajudar em muito nesse sentido. Então, vamos falar de diversos fenômenos, vamos citar fenômenos, vamos falar de ferramentas que te ajudam a alcançar esses resultados. Vamos aprender, de repente, exercícios para poder melhorar isso no seu dia a dia. Isso é só uma delas. Então, a gente vai falar de parapsicologia para poder te ajudar. Outro fato muito interessante que a parapsicologia me ajudou foi esse sistema que eu me formei, ele te ajuda a fazer análise da pessoa da vida intrauterina até a fase atual. Vamos entender como funciona a sua mente dentro do seu contexto familiar. O que aconteceu lá com a sua mãe, quando ela estava grávida de você, que você trouxe essas informações que estão reverberando até hoje. Então, eu vou trazer aqui casos já solucionados, que trouxeram informações nesse sentido. E você pode se identificar no sentido de que, de repente, você pode fazer algumas mudanças a partir desse conhecimento. O seu tipo de personalidade, baseado na ordem que você veio na família, o sexo que você foi esperado. Você sabia que o tipo de parto também traz informações para sua mente? Então, é muito interessante saber que, às vezes, alguns tipos de parto vão programar coisas na nossa vida e trazer resultados efetivos que a gente nem imaginava. O que mais que a gente pode aprender com isso também? Da parapsicologia, ela também te ensinar métodos para poder fazer esse movimento nesse sentido. Então, esse estudo não fala só de fenômenos paranormais, fala realmente de vida, de mudança, de você ter autoconhecimento, de você saber quem você é dentro do seu contexto familiar. Então, a gente vai poder falar desses assuntos aqui também. Os tipos de personalidade, gente. Nós temos pragmático, a gente tem idealista. Vou falar um pouquinho de cada um deles nesse sentido. Então, é muito bom a gente ter essas informações. Para quê? Para melhorar o seu dia a dia. Para melhorar essas informações que estão aí para você, tá? Então, fica ligadinho aí que toda segunda-feira, a partir das 6h30, voltando a repetir, madrugada astral para você. Vai ter um número de participação para que você também possa participar ao vivo. Então, vai ser pela live, vai ser pelo número e a gente vai poder tirar sua dúvida na hora que a gente estiver gravando aqui. Não importa que o programa não seja ao vivo, você vai participar da mesma forma. Então, eu conto aí com vocês essa nova jornada. Vamos falar de reprogramação mental, vamos falar de diversas ferramentas no seu dia a dia. Então, você já sabe, reprogramando a sua vida, você vai reprogramar para você ser feliz, para você ser livre em todos os sentidos. Bom, nosso tempo aqui está diminuindo, está curtinho, está acabando. Finalzinho do nosso programa, o que eu te convido? Primeiro a participar e a ouvir aí a programação toda segunda-feira da Madrugada Astral. Me procurar aí na rede social, gente. Eu tenho o site, chama reprogramesuamente.com.br. Lá tem um link para todas as redes sociais, tem o canal no YouTube,
tem o Instagram. No Instagram você também pode ir lá participar comigo. E lá tem link para o meu WhatsApp, tem link para outros cursos. E no Instagram você me encontra como Adriana Parapsicóloga. E você pode entrar comigo também via direct para poder fazer perguntas. Eu vou me despedindo por aqui e te aguardo aí no nosso próximo programa, toda segunda-feira, Madrugada Astral. Obrigada!